Muito bem, meus caros, como é que estamos? Olha só, como eu havia combinado com vocês, deixa eu subir aqui um pouquinho. Hoje vamos então resolver as últimas provas do TRE para a gente pegar o jeitão, o perfil de questões, a forma de interpretação que as bancas costumam fazer, beleza? Para isso, então, o material de apoio está com 10 perguntinhas e você vai observar que não existe, digamos assim, um tema preferido. Não existe um tema que se repete. Cada questão é de uma parte específica da matéria. Então, com isso, a gente consegue trabalhar várias frentes, revisar, quer dizer, dá para a gente fazer dessa nossa aula de fim de semana, aula de domingão, um encontro super proveitoso, beleza? Vamos lá então? Então, vou chamar todo mundo para vir aqui comigo e vamos trabalhar o nosso texto de apoio. Olha lá, tanto aqui. São questões, todas elas de TRE, todas elas da respectiva última prova, algumas da última prova de São Paulo, outras de última prova de outras regiões, quando ainda eram fracionados, e agora vai ser unificado, né? Mas tudo bem, olha lá. Primeira questãozinha a respeito das licitações, meus amigos. E aí já vai surgir aquela sua dúvida, professor, estamos aí com nova lei de licitações, né? Estamos. Como é que a gente vai fazer aqui nessa frente? Bom, é o seguinte, gente. O certo é vocês estudarem as duas leis até o final, até dezembro de 2023. Por que isso? Porque, em tese, em dezembro de 2023, vai ocorrer a revogação completa da antiga Lei de Licitações 8666. Tá? Agora, até que se diga o contrário, né, vai ocorrer de fato essa revogação em dezembro e, uma vez revogado, não tem mais nenhuma razão perguntarem sobre a Lei 8666, né? Mas, gente, as bancas elas só podem cobrar as matérias que constavam das leis vigentes na data de publicação do edital. Então, isso quer dizer que se sair o edital do TRE unificado até dezembro de 2023, é possível que perguntem sobre as duas leis. Agora, se o edital sair depois de dezembro de 2023, aí não faz mais nenhum sentido estudar a Lei 8666, certo? Mas, meus amigos, eu estou aqui cá com os meus botões, né? Não sei quem é que fala assim, mas vou usar a expressão da antiga, que vão poupar vocês da cobrança das duas leis, ainda que o edital saia até dezembro de 2023, gente. Porque muito provavelmente, ainda que saia até final de 2023, essa prova vai ser em 2024. Então, ainda que saia, vai ser lá na frente. E aí, gente, ele não vai acontecer deles perguntarem em 2024, relativo a uma lei que foi revogada no ano inteiro, isso não vai acontecer, tá? Então, podemos concentrar os nossos estudos só na nova lei 14.133, tá bom? Dito isso, combinado isso, bora lá agora para o serviço, né? Põe. E voltando aqui para a nossa questão, olha lá. Na licitação para aquisição de armários de aço para suprir as unidades de um órgão público, 10 empresas apresentaram, em igualdade de condições, armários da mesma marca com as mesmas especificações técnicas e com o mesmo preço. Xiii, os 10 apresentaram a mesma proposta, né? Tem um alinhamento estranho aí, hein? Vamos ver agora. Então, para começar aqui, meus amigos, olha só. Armário de aço. O armário de aço é uma coisa simples? É uma coisa simples, né? É uma coisa comum que pode ter sua qualidade, sua eficiência e os demais requisitos, todos eles descritos objetivamente na lei de licitações?
Sim. Então, no caso, gente, esses armários de aço aí deveriam ser adquiridos pela modalidade pregão, tanto na vigência da 8666, e aí o pregão é um pregão regido por lei especial, que é a Lei 10.520, como também por pregão na vigência da Lei 14.133, porque o pregão passa a ser uma modalidade geral com a nova lei. Então, essa aquisição deveria ser por pregão. Vamos ver agora as alternativas? Letra A. Tá. Então, todos eles apresentaram o mesmo preço. Na situação apresentada, de acordo com as disposições da lei e suas alterações, a preferência recairá sucessivamente aos bens. Bom, então aqui o que ele quer saber, gente, é, numa redação bem sofrível, ele quer perguntar sobre os critérios para desempate, certo? A Lei 8666 tinha lá uns critérios meio, né, sem pé nem cabeça, cuja alternativa já está assinalada para vocês. Agora, o importante é a gente estudar isso na nova lei. Então, vamos juntos? Então, colocando junto comigo aqui agora, né, quais seriam esses critérios de desempate na nova lei de licitações. Eu só vou aumentar aqui o tamanho da letra para sabermos que aqui é o nosso texto. Olha lá. Desempate na Lei 14.133. E é a nova lei de licitações, né? Essa lei, gente, diz o seguinte, que na seguinte ordem deverá ser feito pelo administrador que preside a licitação, tá? Em primeiro, né, deve realizar uma disputa final entre os empatados. Então, a primeira regra agora, nova lei, é uma disputa final entre os empatados. Se mesmo assim persistir, aí então deverá ocorrer a avaliação de desempenho anterior de cada um deles, baseado nos registros cadastrais, certo? Então, quando a gente escreve errado aqui, então é o seguinte, sempre que alguém cumpre um contrato com a administração, ele vai deixar lá, né, nos arquivos da administração, as anotações de seu desempenho anterior. Então, esse vai ser o segundo critério. Se o empate persistir após uma disputa final, aí nós vamos ter o segundo critério, que vai ser esse daqui. Tá? O terceiro, então, se persistir ainda assim, aí em terceiro lugar haverá preferência para a empresa que tenha as chamadas ações de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho. E por fim, gente, se mesmo assim persistir, aí terá preferência na contratação as empresas que tenham um programa de integridade, certo? Que é aquele programa de responsabilidade geral, né, do tipo compliance, digamos assim, tá bom? Então, agora, na nova lei, os critérios de desempate são esses, tá bom? E na antiga lei, os critérios estavam na sequência corretamente descritos na letra B, produzidos no país, produzidos por empresa brasileira, produzidos por empresa que invista em pesquisa e no desenvolvimento tecnológico do país, e aí vai. Só que isso aqui quase nunca resolvia, né? Porque as empresas que empatavam eram todas elas, né, equivalentes em todos esses itens. Então, com isso, tá, está assinalado aqui o critério de desempate na Lei 8666, mas eu acho que não faz mais nenhum sentido tentar memorizar isso, tentar estudar e ler e rever isso, porque essa lei, como eu disse, vai deixar de ser cobrada e a gente vai ficar preocupado só na Lei 14.133, tá bom? Olha lá. Questão de número 2.
determinado órgão público formalizou o contrato de uma instituição educacional para o treinamento de 20 turmas de servidores em conteúdos de direito administrativo, né, no valor de R$ 300 mil durante 2 anos. Tá. Com relação a essa situação, assinale a opção correta acerca da execução do contrato. Então, aqui, gente, é uma outra parte, tá? E eu preciso também já deixar claro com vocês. A lei de licitações é também a lei dos contratos públicos, é uma lei só. Então, ela chama-se Lei das Licitações e dos Contratos. Então, tudo aquilo que nós falamos a respeito da licitação da Lei 8666 ou da Lei 14133, nós vamos também aplicar em relação aos contratos administrativos, certo? Então, se o seu edital sair até dezembro de 2023, você, em tese, pode ser cobrado contratos, tanto pela Lei 8666 como também pela Lei 14133. Porém, se o seu edital sair depois de dezembro de 2023, aí vocês serão cobrados só na Lei 14133. E pelo que eu já disse para vocês, ainda que o seu edital saia no ano de 2023, eu acho praticamente impossível cobrar em Lei 8666, porque a prova vai ser só no ano que vem e a 8666 já vai estar revogada, tá? Então aí, quando acontece coisas assim, as bancas não perguntam, elas tomam esse pequeno cuidado, tá bom? Então vamos lá. Voltando aqui sobre execução do contrato. Olha lá. Letra A. A prestação de garantia prevista em instrumento convocatório poderá ser exigida no valor de R$ 18 mil, mediante calção em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro garantia ou fiança bancária. Meus amigos, é o seguinte, o valor da garantia que o contratado deve prestar é de 5% do valor do contrato. 5%, tá bom? Então já anote aí que a garantia a ser prestada é de 5%, tá? Porém, nos contratos de grande vulto, os contratos muito caros, o que não é o caso desse, a garantia pode subir para 10%. Tá anotando aí? Beleza. Só que na nova lei de licitações, nós temos uma outra regra para as garantias. Na nova lei, as garantias estão com a seguinte regrinha, anote junto comigo. As garantias na nova lei devem ser entre 5% a 10% do valor do contrato. Então, se fosse para ser na vigência da nova lei, a alternativa A já estaria correta, tá? Porque agora é de 5 a 10. Na lei anterior dizia que era de 5 e só passava para 10 no contrato de grande vulto. E agora, senhores, nos contratos das grandes obras, a garantia pode ser de até 30% do valor do contrato. Joia? E a forma de prestar a garantia continua a ser do jeitinho que está aí. A forma está correta, tá? Então, ela é prestada em calção em dinheiro ou títulos da dívida pública, que deverão estar escriturados, né? Poderá ser também por seguro garantia ou fiança bancária. Só um detalhe: esses 30% das grandes obras deve ser por seguro garantia. Deve ser, aí precisa ser por seguro garantia, tá? Então, na vigência da nova lei, a letra A estaria correta. Na vigência da lei 8666, a letra A está errada. Letra B. O órgão público será responsável por eventual inadimplência da instituição educacional referente a encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, papapá. Não, né? Então vamos lá. Artigo 71 da nova lei de licitações, aliás, da antiga lei de licitações, né? Ou, eu não vou lembrar o número agora do novo artigo, mas a redação é a mesma, tá? A administração não será nem solidária, nem subsidiariamente responsável por
dívidas trabalhistas, comerciais, espera que você viu errado aqui, né? Dedo de estivador e teclado de formiga dá nisso, né? Trabalhistas, comerciais e tributários deixados pelo contratado. A administração não é. Você vai tomar cuidado apenas com duas exceções, tá? Duas exceções. Se for contrato Se for o contrato de prestação continuada de mão de obra na nova lei de licitações, aí a administração é solidariamente responsável nas dívidas trabalhistas. Tá? E nas dívidas previdenciárias, senhores, a administração ela é sempre considerada solidária, tá? Ela sempre será solidária, responsável solidária, né? Solidariamente. Então, a administração é sempre solidariamente responsável, não interessa qual é o tipo de contrato. Então, para responsabilidade previdenciária, a administração é solidariamente responsável. Agora, para responsabilidade trabalhista, comercial e tributária, a administração não será, salvo no contrato de prestação continuada de fornecimento de mão de obra exclusiva, porque aí, nesse caso, a própria lei diz que a administração será solidariamente responsável para os encargos trabalhistas. Beleza? Continuando aqui, então, olha lá. Letra C, tá? A rescisão contratual por ato unilateral do órgão público, devido ao atraso injustificado da instituição no início do treinamento das turmas, gera devolução de garantia formalizada no ato do contrato até o limite do valor de uma turma, ou seja, 15 mil reais. Não, não existe nada disso. Ocorrendo a rescisão, a administração continua retendo as garantias para poder abater dali danos e prejuízos que possam ter sido causados à administração. Então não tem nada a ver a letra C, tá? Letra D de dado. Prevendo cortes orçamentários e para garantir a realização do treinamento de turmas no exercício seguinte, o órgão poderá antecipar o pagamento de até 10 turmas no valor de 150 mil com os recursos do exercício vigente. Existe essa história, senhores? Existe a possibilidade de antecipar pagamentos? Claro que não, né? A administração faz os pagamentos rigorosamente nos moldes do edital. Isso não pode ser alterado, salvo mediante comum acordo. Aqui não foi dito nada nesse sentido. E o processo de pagamento dos contratados depende sempre da prévia liquidação daquilo que o contratado fez, entregou ou prestou. Por isso que a letra D está fora da realidade. Então, sobrou a letra E, vamos ver se ela está certa? O órgão poderá requerer a redução do treinamento de 4 turmas. Com a redução de 60 no valor do contrato, a instituição será obrigada a aceitar o referido ajuste nas mesmas condições de contratos. O que é isso? Isso aqui é a tal da alteração unilateral. Isso quer dizer que a administração pode mudar os quantitativos, né, as quantidades e os valores, porque aqui está errado, quantitativos e valores em 25% para mais ou para menos, certo? Então, a administração vai poder fazer essa alteração quantitativa em até 25% para mais ou para menos, como regra geral. Então, esses limites estão dentro dos parâmetros, né? Dentro.
porque a administração poderia alterar até R$ 75.000 e ela está alterando apenas 60. Beleza? Então, letra E, corretinha, em virtude da cláusula exorbitante de alteração unilateral que é prevista na própria lei de licitações. Joia? Saindo do tema agora, saindo da lei de licitações, então foi uma sobre licitações, uma sobre contrato, a terceira já é sobre atos, tá vendo? Então, cada questão abordando, enfrentando um tema distinto. Determinado ato administrativo revogou o outro ato. Posteriormente, contudo, um terceiro ato administrativo foi editado, tendo revogado o ato revogador. Né? Nessa situação hipotética, o que acontece? Gente, seguinte, o que ele quer saber aqui é sobre um instituto que a gente conhece como efeito repristinatório. Efeito repristinatório ou repristinação quer dizer que então, efeito repristinatório ou repristinação significa que uma norma que tinha sido revogada, ela vai voltar a ter validade e eficácia, principalmente porque a norma revogadora foi revogada. Tá? E eu coloquei aqui, se a norma revogadora for excluída do ordenamento por qualquer possibilidade, né? Então, se ela for anulada, revogada, declarada inconstitucional, qualquer coisa assim, joia. Então, efeito repristinatório, como regra, é isso, tá? Mas o que você também precisa lembrar é o seguinte: o que nós estamos falando aqui é de revogação. Revogação de uma norma, revogação de um ato. Então, a revogação de atos e tudo mais tem efeitos meramente futuros ex tunc, ou seja, daquela data em diante, tá? Daquela data em diante. Tá? Então, não retroage para ressuscitar atos e normas já extintos ou excluídos do ordenamento. Para que ocorra a repristinação, isso deve acontecer, deixa eu tirar a palavra só, porque tem umas 2 ou 3 exceçõezinhas extremamente técnicas e difíceis que não são para a prova de vocês, né? Então, para que ocorra uma repristinação, deverá estar expresso na lei, no ato revogador, no ato que revogar o revogador, entendeu? Então, vamos colocar nomes. Então, nós tínhamos o ato A, ato B e ato C. O ato B veio revogar o ato A. Daí foi editado o ato C para revogar o ato B. O ato A não volta, não repristina, a não ser que no ato C esteja dito que ele está revogando o ato B para provocar a restauração dos efeitos no ato A. Tá bom? Aí nós vamos ter a chamada repristinação. Joia? Próxima questãozinha agora, ó. Com base no dispositivo da lei, lei do processo administrativo federal. Tá vendo? Então, nós estamos, meus amigos, com cada questão abordando um tema, como eu havia comentado com vocês. Com base na Lei 9784, Lei do Processo Administrativo Federal, o que a gente tem que saber? Olha só. Para começar, deixa eu te falar que essa lei, meus caros, 9784 de 99, ela é considerada como a Lei Geral do Processo Administrativo. Mas, professor, esta é a Lei do Processo Administrativo Federal. Sim.
Só que tem aspecto, tem natureza de norma geral no seguinte sentido: estados e municípios podem regular suas próprias leis de processos administrativos, podem, e, não possuindo, adotam a lei do processo administrativo federal, entendeu? Então é nesse sentido que ela é considerada uma forma de uma norma geral. Vai. Voltando aqui ao tema, né? Aqui, meus caros. Então, com base nessa lei, temos que saber o que está correto. Letra A. Permite-se que tais atos sejam praticados, né, os atos do processo administrativo, tá? Sejam praticados oralmente. Não, isso está falso, né? Os processos administrativos são formais, são escritos, tá bom? Então, né, não tem essa possibilidade, salvo expressa previsão. Perfeito? Letra B. Tais atos devem ser praticados preferencialmente na sede do órgão administrativo, sendo obrigatória ciência ao interessado no caso de virem a ser realizados em outro local. Exatamente, né? Então, o que está na Lei 9784 é que os atos deverão ser praticados, olha a palavra-chave aqui, ó, preferencialmente, tá? Então, isso aqui, meus amigos, a palavrinha preferencialmente, deem um jeito de memorizar isso aí, tá? Não vai memorizar que deve ser obrigatoriamente, não é. É preferencialmente na sede, tá bom? Letra B, perfeita, corretinha. Letra C, exige-se o reconhecimento de firma para todos os documentos? Não, não existe mais reconhecimento de firma para todos os documentos. Vai ser exigido reconhecimento de firma quando estiver expressamente previsto e justificado em lei, tá? E a gente sabe que, por exemplo, o advogado pode dar reconhecimento, né, de validade dos documentos que estão sendo apresentados, tá? Então basta a firmatura do próprio advogado. Então não existe mais esta previsão da letra C. Letra D de dado. Os atos em questão podem ser realizados em qualquer dia e horário. Não, né? Como eu havia comentado com vocês, processo é uma sequência de atos e etapas previamente disciplinado em lei e, nesse processo, está dito ali, né? A hora, o local, a forma, tudo mais da realização dos atos do processo. Então, a letra B, perdão, a letra D de dado está fora do texto de lei. E letra E, exige-se forma específica e prevista em lei para a realização dos atos em apreço. Meus amigos, anote uma coisinha importante aí no seu caderno, que é o seguinte: o ato administrativo, meus amigos, ele é reputado como um ato de forma livre. O que quer dizer forma livre? Forma livre quer dizer que é possível atos na forma oral, na forma escrita, por gestos, por símbolos, certo? E em cada caso, vai ser sempre a lei que vai determinar qual é a forma permitida. E no caso dos processos administrativos, meus amigos, nós não temos esta imposição, a gente não tem esta previsão de que exige-se forma específica. A forma é a forma escrita e ponto final. É um processo, tá? Então, na lei, ela prevê a forma escrita, tá bom? Seguindo. Questão de número 5. Pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos. Ou seja, direito privado e sem fins lucrativos, estamos falando de terceiro setor. Não integrante da administração pública, terceiro setor, então, né? Que atua na área de ensino e pode contratar diretamente com o poder público por dispensa de licitação. Já está reduzindo as possibilidades. Para a prestação de serviços contemplados no contrato de gestão. Opa, agora resolveu a nossa vida. Vamos fazer aqui a nossa revisãozinha? Vamos lá? Então, deixa eu só aumentar a letra para você perceber que isso aqui é texto nosso. Aqui, ó. Terceiro setor. Então, o que a gente tem no terceiro setor? O que devemos lembrar em terceiro setor? Em primeiro lugar, nós temos OS,
organizações sociais. Essas daí, né, elas são prestadoras de serviços, prestadoras de serviços sem fins lucrativos, mediante contrato de gestão assinado por dispensa licitatória. Então, essas são as chamadas organizações sociais, OS. Além delas, nós temos as... Deixa eu tirar esse número 1 aqui para você entender aqui. Pronto. Nós temos as OCIPs. A OCIP, senhores, também ela também é prestadora de serviços, mas ela também pode explorar atividades correlatas que não sejam classificáveis como serviços. Elas também são sem fins lucrativos. Agora que eu vi que eu escrevi errado aqui. São sem fins lucrativos, certo? Porém, elas não firmam contrato de gestão, elas firmam termo de parceria, e esse termo de parceria é sem exigência de licitação. Joia? Então, aqui, ó, temos, né, essas duas previsões. Então, agora, lendo as alternativas, né? Porque, além dessas, nós ainda vamos ter, no terceiro setor, organização da sociedade civil. Essa daqui é prestadora de serviços públicos e atividades correlatas, certo? Ela também é sem fins lucrativos, só que ela não vai firmar contrato de gestão. Ela firma termo de atividade ou parceria, e que, mais uma vez, não se sujeita à licitação, tá bom? Revisado, então, o chamado terceiro setor, vamos ver as alternativas. Então, aqui que ele está perguntando se isso aqui, se essa entidade é uma sociedade de economia mista. Não, né? Sociedade de economia mista são pessoas jurídicas com fins lucrativos, criados mediante prévia lei autorizadora e que integram a administração indireta. Tá, a letra A está toda errada. Letra B. Organização da Sociedade Civil, a tal da OSC que nós falamos por fim. Não, né? OSC, Organização da Sociedade Civil, não assina contrato de gestão e não firma esse contrato por dispensa, tá? Letra C. Instituição comunitária de educação superior. Não, isso não tem nada a ver com terceiro setor, nada a ver com a matéria sob análise. Letra D, organizações sociais, são as OS. Exatamente, né? Quem assina contrato com dispensa licitatória tem que ser uma OS. Tem que ser. Então está correto aí, tá bom? E a letra E, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público. É a OCIP que nós fizemos a revisãozinha agora aqui e percebemos que não tem nada a ver, meus amigos. Belezura. Questãozinha de número 6, hein? Vamos lá? Um empregado de determinada sociedade de economia mista permitiu, olha a palavra-chave, permitiu. Permitiu, senhores, pode ser por dolo ou desídia, né? Culpa, desleixo, né? Erro grave e tal.
Então, o empregado de uma sociedade de economia mista permitiu que terceiro enriquecesse ilicitamente, né, prejudicando o patrimônio público. Embora esse camarada não tenha agido para facilitar a prática do ato, tá? Ele apenas deixou de agir com a devida diligência obrigatória. Nessa situação, o que esse funcionário dessa empresa de economia mista fez, senhores? Letra A, cometeu o ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito. Não. Vamos lembrar juntos? O enriquecimento ilícito, meus caros, lá na lei de licitações, ele é reflexivo. Então, quem tem que enriquecer é o agente público, tá? Então, é ele que tem que levar a vantagem indevida. É ele que tem que auferir o benefício indevido, tá? Ele ou alguém da família dele, né? Com quem ele vai ter depois posterior proveito daquilo que foi acrescido indevidamente. Então, enriquecimento ilícito é do agente, perfeito? Esse é o artigo 9º da Lei de Improbidade Administrativa. O artigo 10º, senhores, vai falar sobre a improbidade administrativa decorrente dos atos que importem em prejuízo, em dano ao patrimônio e aos cofres públicos, que é esse caso. Então, aquele camarada que age com desídia, com dolo, com má fé, com desleixo, né? E por conta da sua atuação indevida, alguém vai causar danos e prejuízos à administração. É o caso dessa alternativa, dessa questão. E o artigo 11º fala das improbidades administrativas decorrentes dos atos de violação de princípios administrativos, o que não é o caso de jeito nenhum, tá? Então, o que nós temos aqui é esta previsão e esta possibilidade, beleza? Olha lá. Então, letra A, cometeu o ato de improbidade administrativa que importa enriquecimento ilícito? Não, não foi ele que enriqueceu. Letra B, cometeu ato de improbidade que causa lesão ao erário. Isso. Ele fez uma burrada sem tamanho e por conta da atuação dele, alguém vai alcançar enriquecimento ilícito. Então é ato de lesão ao erário. Letra C, não cometeu ato de improbidade, pois empregados de sociedade de economia mista não estão sujeitos. Estão sim. A lei de improbidade, gente, ela, anotem isso por favor, tá? A lei de improbidade, ela pede a sua máxima extensão. Ela quer ser aplicada, ela quer alcançar o maior número possível de pessoas, de situações e tudo mais, tá? Então, quando a gente fala do conceito de agente público para fins da lei de improbidade, é o conceito mais amplo possível, inclusive com essa regra, né, dos agentes que trabalham nas sociedades de economia mista, nas empresas públicas e até mesmo aquele que fique conduzindo, digamos assim, bens e patrimônios em geral. Então, tá? Então exige-se a interpretação mais extensiva possível. Tá bom? Beleza. Letra D. Não cometeu o ato de improbidade, pois o ato de permitir o enriquecimento de terceiro não está expressamente configurado como improbidade administrativa. Claro que está, né? Claro que está. Tá? Então é um item que, né, não faz nenhum sentido, tá bom? Então está contemplado sim, está previsto. E letra E, não cometeu ato de improbidade que atenta contra os princípios da administração pública porque agiu mediante omissão culposa. Não, ele cometeu o ato de lesão ao patrimônio público e ponto final, tá? Então a letra B de bola é a que está correta. Show? Questão de número 7 agora, tá vendo? Ó, é uma questão de cada parte da matéria, hein, gente? Olha lá. Questão de número 7 é a questão relativa ao Estatuto do Servidor
Civil Federal, tá? E o que nós temos que saber sobre o Estatuto do Servidor Civil Federal? Aqui ele é gigantesco, tá bom? Então vamos ver. Letra A. A nomeação para cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público. Amigos, cargos isolados são aqueles que não integram a estrutura e são os comissionados, são os agentes de maior responsabilidade e tal. Alguns cargos isolados não exigem o concurso público para aquele cargo. Então, o camarada já é agente efetivo e ele vai para aquela função comissionada, aquela função de segurança, de chefia, mediante uma nomeação específica. Então, nem todo cargo isolado depende de prévio concurso para ser ocupado, tá? Então, é aí que está a pegadinha, beleza? Letra B. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público. Não, não é vencimento, é subsídio, no singular, tá? Vencimentos, no plural, é aquilo que é pago para os agentes públicos que são vitalícios, tá bom? Então, magistrados, membros do Ministério Público, eles recebem vencimentos, enquanto que os servidores públicos, que são estatutários, eles recebem subsídio, tá? Subvenção, não, subsídio, perdão, subsídio, tá bom? Que é no singular. Letra C. O auxílio moradia consiste no ressarcimento das despesas comprovadamente realizadas pelo servidor com moradia, certo? Sendo cabível seu pagamento na hipótese de deslocamento do servidor? Sim. Por força de alteração de lotação? Não. Por força de alteração de lotação não cabe o auxílio, né? Aí não cabe, tá bom? D de dado. Constitui requisito básico para investidura em cargo público a quitação com as obrigações trabalhistas? Não, né? Quitação com obrigação trabalhista, gente, é para licitações, não para concurso público. Concurso público é militar e eleitoral, basicamente, tá bom? Trabalhista não. Letra E. A demissão de ocupante de cargo em comissão pode dar-se a pedido do servidor ou de ofício pela administração. Sim, demissão é demissão, ele pode pedir para sair ou e aí, nesse caso, a demissão é chamada de exoneração a pedido. Então, na verdade, meus amigos, caberia recurso aqui, tá? Se ele está falando da Lei 8.112, tecnicamente, quando é a pedido, a gente chama de exoneração e não demissão. A demissão é em virtude do cometimento de infrações graves após o regular processo administrativo que o camarada vai atravessar. Perfeito? Então, tecnicamente, a letra E também não estaria correta, tá? Caberia recurso aí. Mas tudo bem, a gente conseguiu pelo menos fazer a análise e a revisão. O que é isso aqui, gente do céu? Peraí, olha lá. Questão de número 8. Vai trocar o tema, quer ver? Determinado agente público, valente de sua função e no exercício do poder de polícia. Pronto. Agora estamos falando de poderes. Vamos ver? Poder de polícia aplicou multa manifestamente descabida a um desafeto pessoal. Xiii. Então ele cometeu o ato de abuso de autoridade, é lei do crime de abuso de autoridade, tá? Porque ele cometeu desvio de finalidade na aplicação da multa. Ele aplicou a multa para atender desígnios, desejos pessoais, e não os desígnios, né, previstos na própria lei. Então, ele cometeu um ato de abuso de autoridade, é o crime de abuso de autoridade, nesse caso aí, por desvio de finalidade, e sem prejuízo dessas responsabilizações, ele também poderá responder até por improbidade administrativa nesse caso, tá bom? Mas vamos às alternativas. Letra A. Nessa situação, o ato administrativo funda-se em discricionariedade administrativa, razão porque somente está sujeito a controle pela via administrativa. Falso. Falso. Tá? Isso não é um ato discricionário
e ainda que fosse ato discricionário, ele está sujeito a controle judicial, tá bom? Letra B. É passível de convalidação se evidenciada a existência de razão justificadora da sanção. Falso também, tá? Quando a gente tem desvio de finalidade, senhores, não é permitido convalidar o ato. O desvio de finalidade é o vício mais grave que pode contaminar um ato e dele não se admite qualquer convalidação. Perfeito? Letra C. Atenta contra a moralidade administrativa, claro, né? Que o desvio de finalidade é, entre outras coisas, um atentado contra a moralidade da administração, né? Se reconhecidos os verdadeiros motivos subjacentes à sua prática. Sim. Então, se ele fez aquilo para uma vingança pessoal, ele também viola a moralidade e a impessoalidade da administração. Perfeito? Mas então a letra C está corretinha. Letra D de dado. Foi praticado com excesso de poder. Não. Então vamos lembrar disso, gente. Abuso de poder, tá? Presta atenção até aqui, vou até chamar você aqui para você olhar para os meus olhos. Pronto. Abuso de poder é gênero, do qual nós temos espécies. A primeira espécie de abuso de poder é desvio de finalidade. A segunda, usurpação de competência. E a terceira é o excesso, né, de poder, o excesso de competência. Então, são as espécies do gênero abuso de poder, que vai sempre implicar na nulidade do ato e muito provavelmente na responsabilização daquele agente público, tá bom? Retomando aqui, então, letra E. Dispensa motivação expressa, o que dificulta seu controle. Não, né, gente? Pelo amor de Deus, tá? Todos os atos, como regra, exigem motivação, salvo aqueles que estão dispensados de motivação por força de lei. E o caso aqui não é aplicação de multa, claro que não é, né? Até porque é um ato do chamado direito administrativo sancionador. E os atos sancionatórios devem ser motivados, tá bom? Questão de número 9, né? Assinale a opção correta no que se refere ao princípio da continuidade na administração pública. Então, agora fomos para o serviço público, gente. Olha só. Cada questão sobre uma parte da matéria, hein? Foi aquilo que eu falei. Então, sobre serviços públicos, letra A. A delegação de ato administrativo decorre do poder disciplinar? Não. A delegação do ato administrativo decorre do poder hierárquico. Já está errado aí. Propiciando a continuidade do serviço público por viabilizar a manutenção do funcionamento do órgão e tudo mais. Não. Então, o que está errado é que a delegação decorre do poder hierárquico e não poder disciplinar. Perfeito? Tá, impedimentos originalmente competentes para a prática do ato. Bom, o resto não está lá muito adequado, mas o grande erro está na natureza do poder. Letra B. O reequilíbrio econômico e financeiro de contrato administrativo representa um contraponto à possibilidade de alteração lateral do contrato pela administração pública, funcionando como um mecanismo de garantia da continuidade do serviço público. Sim. Só que aqui, meus amigos, o que ele está falando é contratos administrativos são também regidos pelo princípio da continuidade ou permanência do serviço público? São, também são. E aí, meus amigos, o que nós temos? Esse princípio diz que o serviço público não pode ser interrompido, tá? Ele não pode ser interrompido. Se o serviço público não pode ser interrompido, isso quer dizer, então, que a administração tem que fazer tudo o que for necessário para manter a prestação do serviço. Beleza? Então, com isso, a gente afasta essa alternativa. E a letra... Então, foi a letra... Então, vai letra D agora. O princípio da continuidade do serviço público não impede a suspensão do fornecimento de energia elétrica, ainda que se trate de iluminação pública. Calma aí, gente. Energia elétrica é considerado serviço de comodidade.
Então, o serviço de comodidade, ele pode ser interrompido por falta de pagamento. Pode. Salvo quando vinculado a interesses públicos indisponíveis. Então, não é permitido cortar energia de presídios por falta de pagamento, de hospitais públicos, delegacias de polícia e de iluminação pública. Então, nesses casos, não pode. Pode cortar a luz da prefeitura? Pode. Pode cortar a luz dos gabinetes? Pode. Por falta de pagamento? Pode. Mas não pode cortar da rede pública. Vai? Letra E. Embora o direito de greve seja assegurado constitucionalmente aos servidores públicos, a falta de norma federal é verdade, não tem ainda, tá? Regulamentadora desse dispositivo que garanta a quantidade do serviço público torna ilícito o exercício desse direito. Não. O que aconteceu aí, meus amigos, foi que as associações e entidades de classe dos servidores públicos, eles ingressaram com mandado de injunção por falta da norma reguladora que permita o exercício do direito constitucional. E aí, por conta disso, o STF invocou a teoria concretista e regulamentou o direito de greve no serviço público enquanto não vier a lei. Então, no serviço público pode ocorrer greve, sim, nos moldes da decisão fixada pelo STF no julgamento do mandado de injunção. Joia? E a última questãozinha, gente, olha lá, acerca da requisição, olha lá, agora estamos falando de intervenção do Estado no patrimônio privado. Então, acerca da requisição, assinale a opção correta. A requisição é definitiva? Não. A requisição é transitória. Quando a requisição for definitiva, ela deixa de se chamar requisição e passa a se chamar desapropriação, tá bom? Então, a requisição, ela é transitória e ela não exige indenização, salvo se houverem danos efetivamente comprovados, tá bom? Letra B. A requisição administrativa é direito pessoal da administração pública incidindo sobre bens móveis, imóveis e serviços. Sim. Então, para atender situações de emergências, calamidades e relevantes interesses, a administração pública pode requisitar qualquer coisa dos particulares em geral, lembrando mais uma vez que é transitório, joia, e não cabe a indenização preliminar, só vai caber indenização no caso de danos comprovados. Joia? Maravilha. Letra C. Da requisição administrativa cujo pressuposto é unicamente o interesse público? Não, né? Não é unicamente. Emergências e calamidades também podem justificar. Então, não é o caso. Letra D de dado. Para ocorrência de requisição, um direito real da administração pública não, é um direito pessoal, tá? É direito pessoal e não um direito real. Beleza? E letra E. A indenização é devida somente no caso de requisição administrativa de bens imóveis, condicionada à existência de prejuízo ou dano. Não, né? Se a administração requisitar um bem móvel, requisitou o veículo, né, de um particular para perseguir o bandido, aquilo que a gente costuma ver nos filmes de ação, né, que o policial vai lá, mostra, polícia, estou requisitando o seu veículo, ele vai atrás do bandido, vai batendo, pá, 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 jogando o carro do bandido para fora, né, usando o carro do particular. Estragou o carro do particular? Estragou. Vai ter que indenizar. Vai ter que indenizar, tá? Certo? Então, as indenizações são cabíveis nas requisições para quaisquer danos que venham a ser efetivamente comprovados. Joia? Com isso, meus amigos, com a aula de hoje, nós aproveitamos esse domingo esquisito, né, nubladão, feio, para verificar assim. Na sua prova, que vai vir agora do TRE, o certo é você imaginar que cada questão vai ser de um ponto da matéria, como está aí. Vimos isso agora. E
vocês perceberam que não são perguntas de grande profundidade, não são. São perguntas de texto básico de lei e a grande maioria meramente conceitual. O que é uma improbidade por enriquecimento ilícito? O que é uma improbidade por dano ao erário? O que é o princípio da continuidade? Entendeu? Então, a minha dica, gente, façam a leitura, façam a análise, façam um estudo amplo da matéria e não se preocupem em dar profundidade nos pontos, porque não é dessa forma que é exigido. Tá bom? Espero ter ajudado todos vocês e fiquem bem, aproveitem o resto do domingo, gente. Beijos, forte abraço e tchau, até a próxima!